Agora, não espere fórmula mágica, você tem que ouvir a palavra. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, ela vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Nós vamos entrar aqui, pessoal, no Salmo 121. Essa mensagem eu fiz um comentário, mas não dei de manhã, foi outra mensagem, agora é a parte da tarde. Nos 3 primeiros cultos eu dei uma mensagem, agora eu vou dar nos outros outra. Salmo 121. O salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Isso aqui, meu irmão, assim, muita gente tem que entender. O nosso socorro não vem daqueles que estão por cima, daqueles que estão reinando neste mundo. A verdade é que o nosso socorro, ele diz, o salmista já fala para nós, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, o nosso socorro vem do Senhor. Às vezes nós estamos procurando uma igreja poderosa, um pastor poderoso, não estou falando de outro, estou falando de nós mesmos, entenda? Não, o teu socorro não vem de homem algum, nem de pessoas poderosas deste mundo. O nosso socorro, ele vem do Senhor que criou os céus e a terra. Nesse entendimento ainda, o profeta Jeremias falou um pouco mais. Jeremias, capítulo 3, Jeremias lá vem Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, né? Então é fácil. Depois do profeta Isaías é o Jeremias. 3, é o capítulo 23, é o versículo. E diz assim, certamente em vão quer dizer inutilmente, né? Se confia nos outeiros e na multidão das montanhas. Devera no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Então, a salvação do povo de Deus está nele. E, às vezes, nós tiramos os olhos do Senhor e começamos a olhar para as coisas que não deveríamos de olhar. E não é bom. Isso causa até uma confusão, porque muita gente começa, então, a idolatrar e a reinar. E por causa disso que aparecem tantas coisas nesse mundo. Então, eu estou trazendo essa mensagem para você aprender. Tirar os seus olhos do homem, por mais poderoso que ele esteja sendo, seja na política, seja em qualquer coisa, seja até na igreja. Então, é uma pessoa muito usada por Deus, o seu socorro não está nele. O seu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Mas vai esquentar, daqui a pouco vai esquentar para nós. Vamos continuar no Jeremias, no capítulo 17. Aí agora aqui, a palavra, já ouviu alguém falar, é dura, machuca, né? Mas é Deus falando. 17, 5, 6 e 7. O capítulo é 17. Ele diz assim, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Já notaram isso aqui? Quando nós pensamos, maldito o homem que confia no homem, nós pensamos em relação uma pessoa à outra, né? Você não deve confiar, claro que a confiança plena está em Deus, mas o marido deve confiar na esposa, a esposa confia no marido, o pai confia no filho, assim por diante, é a confiança plena, mas não está falando disso não. Ele está falando do homem, olha para mim, do homem que confia no homem. Que então ele começa a achar o tal, não, que eu tenho muita fé, é porque eu sou o tal, cuidado. Quando você começa a se exaltar, a Bíblia diz, o orgulho precede a queda. Por mais que a pessoa seja usada por Deus, ela sempre se mantém aos pés do Senhor. O Senhor diz que Cristo, entenda bem, será levantado, exaltado. Quando o homem começa a se levantar, a se exaltar, ele está caindo. Pode ter certeza disso. Com modéstia à parte, quando eu oro, Deus opera. Modéstia à parte, eu tenho uma fé muito grande. Modéstia à parte, eu conheço bem da Bíblia. Modéstia à parte, coitado, já está caído já. Maldito o homem que confia do homem. Mas vem mais. Ele diz, porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Meu Deus do céu, não é o seu lugar. Porque vai chegar um momento que você vai ver que todo o seu conhecimento é inútil. Jesus foi claro, sem mim nada podereis fazer. Quando Pedro se gabou, que Jesus disse para ele, Pedro, o diabo quis vos cirandar. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. O Pedro disse assim, Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Jesus deu um sorriso para ele e disse, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes me negarás.
E é verdade. O Pedro teve aquela autoconfiança, desprezando uma orientação do Senhor, desprezando até a direção dele. Não, Jesus, me guarda. Na oração do Pai Nosso, ele ensina, não nos induzas em tentação, mas livra-nos do mal. Missionário que conta que quando ele estava na juventude, ele viu um pregador de uma mensagem muito bonita, numa parte, ele diz assim, olha, a igreja de Cristo, ela quanto mais apanha, mais ela cresce. Né? Quanto mais provação ela tem, mais crescimento ela tem. Mas ele se entusiasmou tanto que na hora da oração ele começou a dizer, Senhor, manda aprovação. Ele disse, eu estou fora, hein? Não quero não, já tenho bastante. Nós não temos que pedir, mas quando aparecer, nós temos que colocar a confiança no Senhor. Agora vai ficar o lado bonito, qual? O 7. Ele diz então, bendito o varão, o homem, a mulher, a pessoa, que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Quer dizer, quando vem a luta, irmão, vem. Ele não disse, no mundo você terá mar de rosa. No mundo tereis aflições. Nós não temos que nos assustar, mas é porque nós não temos uma confiança. Quando a pessoa tem confiança plena no Senhor, lembra do próprio Salmo no 125, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então ele está dizendo para nós aqui, e não receia quando vem o calor, quando vem a luta, quando vem a prova. Surgiu uma doença, meu Deus, mas eu não entendo, eu estou na igreja, eu sou do Senhor, por que essa doença? Não, Deus, surgiu essa doença, às vezes o câncer, ou Deus, surgiu essa enfermidade, às vezes cardíaca, né? Uma doença pulmonar. Quantas pessoas, eu estava lendo, que ficaram com consequência do Covid? Tem coisa séria, irmão. Tem gente que ficou com inflamação na porta do coração. Tem gente que começou a ter problema de circulação. Né? Esse Covid não é apenas um resfriado que dá um gripe forte, não. É coisa séria, pessoal. Eu já vi falar de gente que teve que amputar a perna. Não sei se você leu sobre isso. Mas Jesus muda. Muda qualquer situação. Então ele está dizendo para nós, no calor, nós temos que fazer isso aqui, porque no calor, ele não receia o calor, né? Não receia de maneira alguma, vem o calor e não receia, e não receia quando vem o calor, mas sua folha fica verde. O que é isso, pastor Jaime? Ele não perde o brilho não, irmão. Ele não perde a confiança dele em Deus. Amigo, eu estou sabendo da sua doença, rapaz, estou numa luta grande aí, mas o Deus que eu conheço é poderoso, está mudando essa história. Eu soube da sua mulher, eu soube do seu marido, eu soube do seu casamento, que me deu uma dó de você. Não fala isso não, meu Deus é poderoso para mudar qualquer história. Eu soube do seu filho, não fique, quer dizer, mesmo no calor, quer dizer, quando vem aquela provação mesmo, ele não muda não, ele continua o mesmo. Continua confiando em Deus, mas se ele não tem uma confiança plena em Deus, se ele fica sempre olhando, confiando em si mesmo, se gabando, é que ele está longe. A pessoa está sempre aos pés do Senhor. Não estou querendo filosofar para você, trazer meus pensamentos, é mostrando aqui o que Deus está dizendo. E diz mais ainda, diz assim, no ano da sequidão, não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Ô, meu irmão, quando, quer dizer, 2 anos aí, como eu falei, de perdas, né? 2 anos, que muita gente, se não existisse esses 2 anos, seria muito melhor. Não, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele continua dando frutos, mesmo nesse tempo, mesmo neste momento. A Bíblia diz, então vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Eu estava fazendo reunião de pastores, e eu expliquei, aí teve gente que foi embora. Aí disse, não devia ter fé. Não, a vida está com mais fé do que nós. O que é isso, pastor? Que talvez você não estava preparado para ir, talvez eu não estava preparado para ir. E Deus não deixou pelo amor que Ele tem. E a pessoa que foi, não é que ela não tivesse fé, não. É uma coisa entre ela e Deus, não temos que questionar. Mas ela não tinha tantos anos, só tinha, não sei, nós não podemos questionar a morte de ninguém. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, aquele que está no pecado. Por isso que nós não devemos dar gargalhada quando alguém morre, entenda bem, mas um pouquinho do inferno. Não, Deus, tenha misericórdia dessa vida.
Deus, que dessa família, né, da pessoa que você não ora por ela, mas Deus, misericórdia, tomara que ela tenha aceitado Jesus na hora da morte, tomara que ela tenha, porque depois da morte ninguém pode fazer mais. Fernando canta que não adianta acender vela nem azul nem amarela, não adianta, que não vai funcionar, não vai mudar a sorte da pessoa, não vai. Depois da morte vem o juízo, nós temos que orar. Agora, só que nós teremos muitas surpresas na eternidade. Tem muita gente que você acha que foi para o Beleléu, foi para o céu, irmão. E tem gente que você acha que foi para o céu e foi para o Beleléu, porque na hora da morte o cidadão lá, na agonia, é verdade. Uma vez um homem me contou, o irmão dele era da vida do crime, e ele era da igreja, obreiro, fazia a obra de Deus, orava pelo irmão. Aí o irmão dele, trocando tiro lá com não sei com quem, lá bem, tomou um tiro e morreu. Ele estava numa tristeza tremenda. Ele disse: irmão, vem cá, você falou de Jesus para o seu irmão? Falei. Irmão, não julga que seu irmão foi embora. Não, pastor, mas ele morreu no crime, trocando tiro. Aí eu falei com ele, não estou dizendo para ele, o que eu falei para ele, eu estou falando para você. Não estou dizendo que isso aconteceu, mas pode ter acontecido. Ele, naquela hora ali, que estava vendo se perdido mesmo, que ele ia morrer de qualquer jeito, ele lembrou da mensagem que você deu da pregação: Jesus tem misericórdia de mim, me salve. Pum, veio uma bala e levou. Mas vão ter surpresas assim, pessoal. Pessoa que você acha que... falando, rapaz, eu vi o cara, ele estava trocando tiros, não sei o quê, ele estava no crime e ele morreu. Esse eu tenho certeza que foi para o inferno. Não fale isso, que naquela hora ele pode ter falado. Mas, pastor, Deus espera a pessoa até o último suspiro. Olha a misericórdia de Deus, até o último suspiro, Deus espera pela pessoa. Por isso que eu digo, nós teremos muitas surpresas no dia da eternidade. Voltando para a nossa mensagem, então as lutas aparecem, mas não perdemos a paz. Aí ele enganou assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Pois que não coloca a confiança no seu coração, mas no Senhor. Terminando essa parte para ir para o Salmo 37. Agora, vamos para direto, Salmo 37. É lá no meio onde você estava antes. Você estava no 121, agora é o 37. O versículo 5, que você conhece bem, 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Coloca essa situação diante de Deus. Ore, e que eu preguei de manhã. Tudo que você determinar em meu nome, eu o farei. Deus é quem vai fazer. Não fique inquieto, não. Deus está fazendo nada. Mas não aconteceu nada. Deus está agindo. Mas os sintomas continuam. Os exames dizem que nada. Deus está agindo. Deus está no controle. Deus está operando. Você fica tranquilo operando. 37, 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Agora, ainda no Salmo 37, no versículo 40, é o último versículo. E o Senhor os ajudará, e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto... Você está notando como é importante a confiança em Deus. E você vai ver no versículo final a confiança, como ela é demonstrada, como ela aparece, se eu sou uma pessoa que confio ou não no Senhor. Se eu realmente confio ou não, não é confiar de boca para fora. Você vai ver isso mais. Agora vamos voltar para o livro de Isaías. Que ele tem mais, né? Isaías tem muita revelação para nós, né? Isaías tem muito, muito mesmo. Capítulo 31. Ele vai dizer: ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e se estribam em cavalos, têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atenta para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Relembrando o que eu falei no início, não perca essa visão. Cuidado para não confiar nos poderosos ou nas riquezas. Egito era a nação rica daquela época, nação poderosa daquela época. Poderíamos compará-la aos Estados Unidos hoje, né? A Inglaterra da vida, já teve o seu auge aí, França, Alemanha, tudo bem, as Coreias, o que for. Cuidado, você tem que aprender sobre isso. Todavia, também ele é sábio, e fará vir o mal, e não retirar suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores, e contra a ajuda dos que praticam iniquidade. Porque os egípcios são homens, e não Deus. Quer dizer, o que entristece Deus é você tirar a confiança nele. Porque ele faz o impossível se tornar possível. Eu lembro a história de um homem que eu conheci, ele falava... A esposa dele uma vez falou comigo, disse: pastor, ele tinha muito dinheiro. Essa hora que eu ficar doente, eu escolho os melhores médicos. Doença veio, não adiantou os melhores médicos.
Nada contra a medicina, por favor, pelo contrário, oremos para que cresça mais. Só estou falando, aprenda a confiar no Senhor. Porque tem coisas que nem é da alçada do médico, é assunto espiritual, que Deus vai te ajudar. Agora que vai ficar o bonito, vamos para o Salmo 125. Então, cuidado com a confiança naqueles que não podem te dar ajuda na hora que eu ouvi falar que o bicho pega. Salmo 125, os que confiam no Senhor, diga, serão como monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O monte de Sião, ele é constituído por 90% rocha pura. Quer dizer, seja uma tempestade, seja um furacão, seja um terremoto, ele está lá, irmão. É assim que nós temos que mostrar nossa confiança em Deus. Não é confiança apenas no dia, entenda bem que tudo está bem, é principalmente no dia da adversidade. Aí ele diz, como estão os montes à roda de Jerusalém, assim está o Senhor, entenda, em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Quer dizer, não é de vez em quando, não, é para sempre mesmo, e vai funcionar. Versículo final, falei esse, mas vou voltar ainda no Jeremias, no capítulo 12, versículo 5. Nem está no esboço, mas me veio no coração. Ele diz, se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como competirás com cavalos? E se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Então, a nossa confiança, ela é demonstrada, não é só nos dias de paz, também sim, mas principalmente nos dias de adversidade. Então vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, sem acrescentar nada à Bíblia, sem mudar nada da palavra de Deus. Então vereis a diferença entre aqueles que confiam no Senhor e aqueles que não confiam. O que confia não se abala. Ele, então, é como Jeremias falou para nós aqui, bem claro, ele é simplesmente como uma árvore plantada. Mesmo no calor, mesmo naquele dia quente, ele continua verde, as suas folhas continuam verdes, como a árvore. Quer dizer, ele continua com brilho, ele continua com sobriedade, ele continua com confiança. Aí, estou sabendo da sua doença, é agora. Cadê a sua confiança em Deus? Não continuo confiando. Mas como é que você continua confiando? A mulher do Jó falou, você continua crendo em Deus? Ô Jó, amaldiçoe Deus e morre. A mulher, você fala como doida. Eu confiei em Deus em todos os momentos, não vou agora nesse momento. Ele não tinha entendimento, Jó, ele disse, Deus me deu, Deus me tirou, mas não tinha entendimento, Deus não tinha tirado nada dele. Mas a mulher dele é o que muita gente fala, e aí, vai manter essa confiança no seu Deus? O que adiantou você ser crente, ser evangélico? O que adiantou ser cristão? O que adiantou confiar em Deus? Aí eu soube da sua doença, estou sabendo do seu pai, estou sabendo da sua mãe. Amigo, todas as coisas cooperam para o meu bem. Isso aí não vai prosperar. Eu tenho um Deus que muda as situações. Eu tenho um Deus que faz o impossível se tornar possível. É nesse dia de calor, de adversidade, que o mundo vai ver a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. As pessoas notarão então que você verdadeiramente confia no Senhor. Aí você pode ter certeza que o salmista diz, confia e Ele tudo fará e vai fazer agora. Amém?